hoje, no nosso quadro de saúde, vamos falar sobre os cuidados com a região íntima durante o inverno, porque sei que muitas mulheres têm essa dúvida de como que tem que ser esses cuidados. Então, eu convidei a ginecologista, a doutora Maria Eduarda Bombardelli, para explicar para a gente. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bom, Núbia? Boa tarde para vocês. Saudade de conversar contigo, hein? Ultimamente eu estava indo lá para Cascavel, falei, não, hoje vem aqui comigo. Faz tempo, né? Então, doutora, conta pra gente como que tem que ser esses cuidados com a saúde e a questão íntima, porque as mulheres têm muita dificuldade e dúvida com relação a isso, né? Então o pessoal tem muito medo do abafamento ali no verão, mas no inverno a gente usa muito mais roupa, né? E aí no inverno a gente acaba abafando muito mais. Então, às vezes, é 2 calças, fora a calcinha, ou meia calça, né? Não dá coragem de ficar sem calcinha, né? Mesmo que a gente vá usar um moletom, uma roupa mais solta, assim, né? Então, a gente mantém os mesmos cuidados do verão, né? Então, a higiene, que é básica ali no inverno também, né? A gente precisa, ainda nem tá fazendo tão frio, né? Então, banho todo dia, sabonete todo dia. Tentar não abafar muito a região, não usar calcinha na medida do possível. Então, de noite, em casa, para usar um moletom, uma roupa mais soltinha, assim, aproveitar já para ficar sem calcinha também. E, doutora, sobre prevenir gripes e resfriados, também é cuidar da saúde íntima? Como assim? Com certeza, porque sempre que a gente abaixa a nossa imunidade, principalmente nessas épocas que tem mudança de temperatura, é muito comum a gente ter uma queda de imunidade, as bactérias e fungos que moram ali, que fazem parte da nossa microbiota vaginal, podem atacar. Então, candidíase, vaginose, as próprias infecções de urina, porque aí no frio a gente tem preguiça de fazer xixi, segura o xixi por mais tempo, né? Então, acaba que isso também fica mais comum no inverno. Então, cuidar da saúde de modo geral também é cuidar da saúde íntima. E engraçado isso, porque geralmente a gente não tem essa percepção e essa ligação das coisas, né, doutora? A gente acha que geralmente a parte íntima é só uma coisa local, né? E na verdade é muito mais sistêmico, né? Com certeza. E sobre o uso dos sabonetes e os produtos, porque acho que as mulheres ficam, mas nessa época eu preciso usar um lencinho umedecido, um sabonete específico, como que é? Eu geralmente assim, eu falo, eu não sou muito fã do lenço umedecido porque deixa a região úmida, né? Então, a não ser que você vai secar, senão você vai aumentar a umidade da região. Melhor mesmo, quando a gente faz xixi, não precisa lavar, né? Então, mas se for do teu costume também não tem problema. Em geral, banho com sabonete uma vez por dia, não precisa ser necessariamente um sabonete íntimo. Até na maioria dos casos a gente não indica o sabonete íntimo. Tem algumas marcas que são novas agora, que são desenvolvidas até por ginecologistas, que a gente até tem indicado, mas de maneira geral, esses de mercado, assim, a gente não indica. O sabonete normal, neutro, de glicerina, e o cuidado básico ali mesmo, né? E não é indicado, doutora, por conta que ele altera algum pH dessa região? Como que funciona? Isso, ele pode sim alterar pH vaginal e a própria flora, né? Tanto da pele quanto a flora vaginal. Então, expor mais aquela região. E outro cuidado que a gente tem que tomar é com sabonetes bactericidas. Porque a gente tem uma ideia de que quanto menos bactéria a gente tiver, mais saudável é. E não é verdade, né? Então, além do que eles ressecam muito a pele, atrapalham a nossa flora de pele normal do corpo inteiro, né? E também poluem bastante o ambiente, né? Porque também vai matar as bactérias do ambiente. E é engraçado isso, porque às vezes as mulheres vão comprar achando que vai estar fazendo bem e está fazendo pior do que não estivesse usando, né? Exatamente. E sobre a relação dos banhos quentes, como que tem que ser esses cuidados? Porque às vezes quando tá aquele friozão fica difícil. É difícil, mas assim, aquele banho pelando vai desidratar o corpo inteiro, né? Então, não só a região íntima, mas o resto do corpo. Então, a gente precisa dar um up ali no hidratante, né? O banho em si, como a gente não tem o costume, né, de fazer um banho de imersão, que vai ser numa banheira, e mesmo que entrar numa banheira ela não vai estar fervendo, não tem tanto problema, mas a gente tem que tomar um cuidado extra com a hidratação da pele e com a região íntima também. E sobre a hidratação, doutora, como que funciona nesse período? Bom, então existem produtos específicos para hidratação da região íntima, né, que eles vão ajudar na questão de pH vaginal, ajudar no equilíbrio da flora, porque a pele da região íntima, apesar daquela parte externa ser pele, ela já é uma pele um pouco diferente, né? Então, eles vão ajudar a manter a barreira daquela pele, a hidratação daquela pele. E eu também falo assim, que a pele seca coça, e a pele seca ali também vai dar coceira. Então, nem sempre vai ser uma candidíase ou uma infecção. Às vezes é só a pele que tá seca. E falando nessa questão de hidratação, doutora, surgiu a seguinte dúvida agora, nem estava no nosso roteiro, mas já aproveitando para ti, que eu sei que muitas mulheres às vezes aproveitam esse período, que às vezes tem uma região ali que é mais escura, que se incomoda, principalmente de atrito. É indicado fazer esses procedimentos nessa época? Com certeza, agora é a época, porque quando a gente faz peeling, laser, qualquer coisa que vá mexer na pele da região ali, a gente precisa ficar um período sem se expor ao sol, em geral pelo menos 30 dias. Então agora que a gente já nem vai se expor mesmo, é uma época super indicada. E para cirurgias também, uma época muito boa, né? Porque a gente já vai fazer um repouso
a gente já tende a ficar mais quietinho no frio, assim, então o repouso tende a ser mais tranquilo também. E sobre a questão de descascar a pele durante esse período, porque se nós aqui também descascamos, na região íntima também pode acontecer isso, né? Pode acontecer, mas é um sinal de desidratação, né? Igual aquela pele que a gente olha assim, passa a mão, sai tipo umas casquinhas assim, né? Então, na região íntima também pode acontecer, isso também pode dar coceira, mas é sinal de desidratação, né? Significa que a pele precisa de um hidratante, de um cuidado ali. E lembrar que óleo não hidrata, né? Então, apesar de ela deixar oleoso ali, ele deixa uma barreira de água, mas ele não faz a hidratação profunda da pele. Então, é hidratante mesmo. E tem que ser hidratante específico para essa região íntima, doutora? Ali sim, ali sim. E sobre a questão de criar uma rotina de cuidados, que a gente fala muito do skincare facial, mas tem que ter um skincare também, digamos assim, íntimo, né, doutora? Conta um pouquinho. Eu chamo de PP Care. Adorei o nome. Então, assim, né, higiene normal, né? Então, lavar com água e sabonete ali durante o banho, lavar só a parte externa, não é para lavar por dentro da vagina. Depois do banho, né, é a melhor hora pra gente passar um hidratante. Então, passar um hidratante e, se for o teu caso, a gente pode usar um esfoliante, um creme clareador ali, já aproveitar esse período de pós-banho, mas, e daí vai a depender do creme, a gente vai usar antes ou depois do hidratante. Mas a hora vai ser sempre depois do banho, de preferência de noite, né? E sobre o uso dos perfumes íntimos, doutora? Nessa época do ano, tem que ter um cuidado? Como que tem que ser? Os perfumes, geralmente eles têm uma tendência a alterar pH. Os fixadores de perfumes, essas coisas que fazem o cheiro ficar ali na pele, eles também têm uma tendência a alterar pH e a depender da quantidade, isso pode alterar hormônios, outras coisas assim. Então a gente tem que cuidar, eu recomendo assim, usar na roupa e não na região íntima mesmo, não na pele, né? Porque daí a gente já vai ter né, aquele cheiro que você quer, mas não vai fazer a mudança de pH ali na vagina e corrimento e tudo aquilo que a gente não quer. E durante esse período, depois da relação íntima também, os cuidados, igual em qualquer outra época do ano, doutora? Isso, então terminou a relação, primeira coisa é fazer xixi, e aí, se for da tua rotina, lavar com água e sabonete, mas isso não é obrigatório, mas o xixi sim. E é importante também para não segurar o xixi durante essa época, para depois não sofrer com outras queixas também, né, doutora? Com a infecção de urina, isso mesmo. Então, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Obrigada. E lembrar de tomar água no inverno também, viu, gente? É importante, isso mesmo, doutora. Vou deixar aqui o Instagram da doutora, que ela sempre está passando dicas, orientações para vocês aí de casa, que a gente sempre é importante a gente ter esses cuidados com a nossa saúde íntima. E até a próxima.